com o passar do tempo, se chega a um ponto que os próprios cientistas acham que aquilo não é mais uma teoria, é uma lei natural. É uma lei natural que está ocorrendo na natureza e agora foi compreendida e pode ser repetida tal qual tem na natureza, ou fisicamente ou matematicamente. Mas tem que se esperar a aprovação do tempo, a aprovação até que a ciência como um todo, todos os cientistas, concordem que aquilo é verdade. Então, está descoberto a lei natural. Isso são os métodos, ou é o procedimento científico para se chegar à verdade, ou se comprovar, ou se entender uma lei natural. Na Idade Média, se fazia esses experimentos de uma maneira chamada empírica. Não tinha esses métodos. Por exemplo, se achava que você colocando camisa suja num canto de parede, num quarto escuro, e botando milho misturado com essa camisa suja, ali seriam nascidos ratos. E ninguém comprovava, ninguém ficava observando, ninguém ficava anotando nada, ninguém isolava o quarto, ninguém separava o quarto do meio ambiente. Então, os ratos passavam por baixo das portas, iam comer o milho e achavam a camisa e lá faziam o ninho. Então, quando se observar 20, 10 dias depois, 10, 20 dias depois, se ia se observar onde tinham colocado aquilo, tinha rato. Aí se dizia geração espontânea. Apareceu o rato numa camisa suja junto com milho. Isso não tinha como se comprovar ser verdade. Então, o objetivo da ciência é buscar a verdade. A ciência não inventa, a ciência entende como funciona a lei natural. E o Espiritismo sabe muito bem que a lei natural é a lei criada por Deus. Então, a gente seguindo aqui o nosso roteiro para a gente não ir muito longe, nós devemos nos ater à Gênesis. Então, temos então que a ciência busca a verdade. E, aos poucos, a ciência foi descobrindo que essas verdades foram criadas por uma inteligência superior. Aquela que Kardec pergunta na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Qual a resposta? A resposta é que é a inteligência suprema, a maior inteligência que existe, que a gente tem conhecimento no nosso nível de compreensão, no nosso nível evolutivo. Nós compreendemos Deus como a inteligência maior que existe no universo, como a causa de todas as coisas materiais que existem. Todas as causas materiais, aos poucos vai se vendo que tudo que a gente observa no universo, observa no dia a dia. O sol nasce, o sol se põe, as plantas crescem, se reproduzem, você planta milho, nasce milho, e tudo isso vai sendo estudado. Cada um na sua área, e você vai tendo a comprovação de que aquilo foi criado por uma inteligência suprema. Então, o Espiritismo, a busca do Espiritismo é buscar a verdade nas relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. A ciência em si, ela estuda o mundo físico,
nós temos o que a gente chama de física, muita gente chama física fazer exercício, mas é a física, a procura do entendimento da matéria, o entendimento como é o nosso universo material. Daí, existe o mundo espiritual. Então, tem os cientistas, vamos dizer assim, do mundo espiritual. E o espiritismo seria a ciência do mundo, da relação do mundo espiritual com a relação do mundo material. A filosofia no espiritismo seria aquela fase de pergunta. Se pergunta as coisas, se obtém uma resposta apenas raciocinando, não é apenas, porque muitas respostas raciocinadas são inteligentíssimas, então não é apenas. E tem a parte religiosa. Quando nós descobrimos, através da ciência, das comprovações, a maravilha que é o universo, como o universo está funcionando, o pouco que nós sabemos, nós ficamos maravilhados e pensamos, se nossa inteligência sofreu, batalhou, precisou cientistas e cientistas para descobrir isso aqui, como funciona, imagine quem criou, a inteligência de quem criou. E aí nós chamamos de Deus, e nesse momento nasce a religião, que é quando nos maravilhamos com as coisas da natureza. E o próprio Deus, criando o universo, encarrega Jesus de criar e manter o planeta Terra. Então, a gente vê que Jesus planejou determinadas coisas para a gente tomar conhecimento. Antigamente, lá pelo tempo do Egito Antigo, por exemplo, tinha outros lugares, Caldeia, e outros países vizinhos pequenos em redor, que só transmitiam conhecimento para quem fosse inteligente, considerado com capacidade evolutiva para compreender e usar para o bem aquele conhecimento.